palavra da salvação. Caríssimo diácono Lino, meu irmão, os queridos irmãos e irmãs, que oportunidade nos dá hoje a Mãe Igreja de meditarmos sobre as nossas famílias. E meditarmos sobre as nossas famílias olhando para o modelo perfeito de família que é a Sagrada Família de Nazaré. Família que é uma criatura de Deus, uma criação de Deus. Na família de Nazaré tem algo que a singulariza, né? Deus é membro dessa família. Ele quis nascer da Virgem Maria, ele assumiu a paternidade legal de São José e chamou a José de pai. Quando Deus fala, as coisas se realizam, né? De fato, José é pai, nesse sentido também, do menino Jesus. E olhando a Sagrada Família de Nazaré, nós precisamos contrastar o modo como vivem as nossas famílias para cumprirmos o plano de Deus, né? Se a família é uma criação de Deus, Deus tem um plano para ela na ordem da criação. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é justamente para essa verdade de que a família, ela é criação de Deus, não é invenção humana. Por que preciso falar sobre isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que parece que as pessoas nascem do nada, né? Como uma espécie de geração espontânea. Temos uma grande dificuldade de aceitar que os verdadeiros e mais importantes valores da nossa existência nós não criamos, nós recebemos. E essa é a grande verdade. Tudo o que há de mais belo e mais nobre na vida, nós não inventamos, nós recebemos. A começar pela própria vida. Por mais que os cientistas cresçam, né, no seu conhecimento das ciências experimentais, eles nunca foram capazes de criar vida. Eles podem manipular a vida, às vezes inclusive de modo injusto, mas criá-la, não. A vida não se cria assim, a vida se transmite, nós a recebemos. Também é assim com a sabedoria humana. Nós não somos aqueles que descobrem a sabedoria no mundo, nós recebemos a sabedoria. Também a fé. Hoje as pessoas entram numa onda de sentimentalismo, né? Achando que se tornaram uma espécie de detectores espirituais, né? Eu sei o que é a verdadeira fé pelo calor que ela provoca no meu interior. Não é assim. A verdade da fé se transmite. E nós temos a nossa rocha firme na fé que nos transmitiram os apóstolos. E assim tudo mais. E a família foi o lugar que Deus criou e escolheu para que esses valores fossem transmitidos. A vida, a cultura, a fé, a sabedoria, os verdadeiros valores humanos passam por uma mediação. E o nome dessa mediação é família. E como é uma criatura de Deus, ela obedece uma regra que é geral para todas as criaturas. A família é feita de diferenças. A criação, Deus não cria coisas em série. Deus cria coisas diferentes. Hoje que nós estamos na moda da ecologia, né? Isso é muito claro. Indivíduos diferentes, espécies diferentes, animais, plantas e outros seres diferentes, que cooperam uns com os outros para que a vida de todos seja possível. Esse é o conceito básico de ecologia. Pois isso também deve acontecer na família. Diferenças que cooperam entre si no amor para cumprir o plano de Deus. Quais são as diferenças nas nossas famílias? Em primeiro lugar, a diferença de idade. As nossas famílias têm idosos e crianças, anciãos e jovens. São diferenças, e diferenças importantes. Outra diferença das nossas famílias é composta por homens e mulheres. São diferentes e são importantes, porque cada um tem um elemento próprio e uma contribuição peculiar à família. Outra diferença das nossas famílias:
a diferença de dons, habilidades, aptidões, capacidades. É assim. Por mais que nós sejamos, talvez até, digamos, irmãos gêmeos, são diferentes, dons diferentes, capacidades diferentes, complementários, chamados a se ajudarem mutuamente no amor. E é importante falar dessa diferenciação, porque conviver e crescer com as diferenças é um sinal de maturidade. Nós viveremos de forma madura nessa terra se aprendermos que as diferenças são feitas para nos ajudar. Existem 2 modos de nós convivermos com as diferenças. Um dos modos é a competição, Quem gosta de esporte sabe disso, Em que consistem os campeonatos esportivos? Pessoas, do mesmo sexo, mais ou menos da mesma idade, com mais ou menos as mesmas habilidades, conhecem as regras do jogo, treinam, alguns são até profissionais, e na hora da competição vão mostrar quem é mais apto e quem é menos apto. Uma competição entre diferentes e uma competição sadia. Isso é bom. Existe um outro jeito de viver entre as diferenças, que é cooperando, é a mútua ajuda. E esse é o modo de nós vivermos as diferenças entre as famílias. Um ajuda o outro no dom que tem naturalmente de Deus. Existe uma espécie de ideologia cega que tenta nivelar tudo, Diz, não existem diferenças, O jovem e o ancião são iguais, o homem e a mulher são iguais, todos temos as mesmas capacidades, mas isso é cego. Claro que nós somos todos iguais, em dignidade diante de Deus, em direitos, somos sim. Agora, existem diferenças essenciais que não podem ser tiradas, porque se ajudam, se enriquecem. Não viver assim, crescendo nas diferenças, é um sinal de imaturidade. E infelizmente parece, em muitos momentos, que a nossa sociedade é uma sociedade infantilizada, imatura. É quando o ancião não entende que ele tem um tesouro precioso, experiência e sabedoria, e quer viver como um garotão. Não assume o seu papel de contar histórias, de passar conhecimento, de transmitir experiência, que é tão importante. Quando se quer dominar um povo, o que se deve fazer é retirar dele os anciãos e os técnicos, porque aí o povo é manobrável. O ancião é importantíssimo. Também o jovem, com a sua força, com a sua audácia, com os seus sonhos. Meu Deus, é uma contribuição para a família. Mas hoje nós vivemos assim. Os maiores, os mais idosos, não querem deixar lugar para os jovens. Parece que tem ciúme dos jovens, E os jovens acham que não precisam dos mais velhos, É o típico jovem que leu um livro e acha que já sabe o mundo inteiro, com todas as suas histórias e experiências, já tem a melhor opinião sobre tudo, Porque leu um livro. Não pode ser assim. Um ajuda o outro. A mesma coisa o homem e a mulher. Todo homem e toda mulher encontrará a sua maturidade na paternidade e na maternidade, seja ela física ou espiritual. Todo homem nasceu para ser pai. Eu nunca vou ter filhos biológicos, mas Deus me chamou desde o primeiro momento da minha concepção a ser pai, e eu tenho que ser capaz de ser pai. É sinal de maturidade. Também a mulher, por mais que não seja mãe biológica, é chamada a ser mãe. Nós sacerdotes fazemos essa experiência, Como são importantes as nossas mães espirituais, mulheres que devem ser respeitadas, porque pela sua própria maternidade têm a capacidade da proximidade e do amor incondicional. Isso é a mãe. A autoridade da mãe
vem dessa maturidade materna. Assim como a autoridade do pai não é para ser imposta, ela vem da sua maturidade paterna, da sua coerência, do exemplo que ele é capaz de dar, né? E hoje o mundo parece que faz uma espécie de guerra de sexos, né? Mulheres contra homens, homens contra mulheres, né? E nós andamos como uma espécie de mundo de uma perna só, quando nós precisamos das duas pernas, dos dois. Ser pai e ser mãe não é uma questão de função ou de tarefa, é uma questão de capacidade natural, é uma questão de vocação, uma questão de essência. Outra coisa também são os nossos dons. Que loucura guerrearmos entre nós, porque um tem um dom que eu não tenho, porque eu tenho o dom que o outro não tem. E qual é a resposta? É o serviço. Se Deus te deu um dom, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, se Deus te deu um dom, uma capacidade, coloque ele a serviço. Assim nos ajudamos, né? Eu gosto muito de um versículo da carta de São Tiago, lá no capítulo 4, logo o primeiro versículo do capítulo 4, ele diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais e não conseguis ter, matais e fomentais invejas, mas não conseguis êxitos, brigais e fazeis a guerra, mas não conseguis possuir. O problema não são as diferenças, essas essenciais são naturais. O problema são as paixões que dentro de nós fazem guerra. E aí pronto, tudo é um estopim para uma batalha, né? E qual é o remédio para as nossas famílias, né? Olhar para a Sagrada Família de Nazaré. Ela esconde ali o antídoto, né? Todas as cenas do Evangelho em que nós podemos contemplar essa família, nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, nós vemos sempre cumprido aquilo que nós cantamos hoje no Salmo. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Assim eram eles, né? Na Anunciação, tanto de José como de Maria, no nascimento, na fuga para o Egito, na apresentação, no templo aos 12 anos, felizes os que temem o Senhor. Uma família que obedecia a Deus. A obediência é a chave para a paz nos conflitos, né? Obediência. Por que São José era obedecido por Deus? Imagina isso. O Filho de Deus se fez obediente a José. Por quê? Porque José era um homem profundamente temente a Deus. A obediência de José lhe dava uma autoridade sobre o menino e a sua mãe. Essa família não tinha conflitos? Talvez tivesse algum, mas eram superados no amor. No amor. Obediência a Deus, obediência mútua, temor de Deus. Termino a reflexão com 3 conselhos que São Paulo nos dá na segunda leitura e que eu penso que podem ser conselhos muito bons para as nossas famílias chamadas, na diferença, a se ajudarem no amor. Diz assim São Paulo, logo no início: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Quero chamar a atenção para o suportando-vos, né? Tem muita gente que lê isso aqui e diz assim: padre, tá, já entendi, né? Não tem outro remédio, eu tenho que suportar o meu marido. Não é assim, padre? Não, padre, não tem outro jeito. Eu tenho que suportar a minha mulher. Eu tenho que suportar os meus filhos. Não é isso, não. Suportar, no sentido que São Paulo utiliza essa palavra, é dar suporte. Esse é o tema
dos diferentes que se ajudam. Eu esqueço de mim e dou suporte ao outro, porque eu sei que o outro também vai se esquecer de si para me dar suporte a mim. Entende? Isso é. Para isso acontecer, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Mas suportai-vos, dai suporte uns aos outros, com paciência. Segundo conselho, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Às vezes a gente vê uma família e parece que a família está em paz, né? Mas não é paz, é inércia. Às vezes eu simplesmente não mexo com o outro e o outro não mexe comigo. Mas isso não é família. Ensinai e admoestai-vos. Agora como? Com sabedoria. Muitas vezes na família nós temos que aprender a tolerar os defeitos do outro, simplesmente porque não é o momento de corrigir. E como é que eu faço então para corrigir, padre? Quando eu vou corrigir? Quando tiver uma oportunidade no amor. Tolere os defeitos, mas acompanhe na amizade, na paciência e no amor. É um terreno que você está preparando. Quando chegar o momento importante, se você ama e reza, você vai saber quando é, então você vai dizer, então você vai corrigir. Mas é assim, com sabedoria, não no imediatismo. A sabedoria não mora na casa dos apressados. É necessária a paciência. E por último, do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, a família tem que rezar unida. Em algum momento vocês têm que se unir para rezar. Tem que ser. A família que reza unida é diferente. É outro clima. É mais fácil perdoar. É mais fácil escutar. É mais fácil falar. Quando nós nos acostumamos juntos a falar com Deus. Essa é a primeira família. Ele é o nosso Pai. E dele aprendemos nós também a sermos família com humildade. Primeira humildade do homem é dobrar os joelhos diante de Deus. Para resumir então a homilia, nas diferenças que se ajudam no amor, está o plano de Deus para as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.